Oi, tudo bem? Eu sou Márcia Lima Dantas, médica infectologista, e hoje respondendo directs. Isso aí. Gente, eu vou responder um direct que eu recebi lá na rede vizinha. Responder aqui, como é um vídeo mais longo, eu vou responder aqui, tá? Um paciente que fez um exame de HIV e veio com resultado indeterminado. E aí ele fala que ele tá bem preocupado, ficou bem desesperado, e aí ele mandou um direct pra saber qual que é a resposta que eu tenho pra dar pra ele. Eu vou rodar a vinheta do canal, fica aí que já a gente se vê. Olá, de novo, isso, esse é o Conversa com o Infectologista. E hoje a gente tem Respondendo Direct, bacana, né? Eu gosto muito de fazer o Respondendo Direct, essa proximidade com vocês. Mas antes eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, curte o vídeo, encaminha pro amigo, tá bom? E deixa o like no final do vídeo. Combinado? Conto com vocês para o canal continuar crescendo. Mas vamos lá. Então ele fala, doutora, eu fiz um teste que veio com resultado indeterminado. Ele fala que teve uma exposição de risco há 2 anos atrás, mas que a última relação que ele teve foi há 9 meses, mas que ele usou preservativo. E aí ele relaciona, ele quer saber se tem alguma relação com a vacina que ele tomou para o Covid. Então eu vou separando em tópicos para não ficar tudo muita informação, muito bagunçado na cabeça de vocês. Então vamos lá, ele fala assim que a última relação que ele teve desprotegida foi há 2 anos. Ele não trouxe mais informações para mim se após esse tempo ele já havia feito algum exame de HIV ou não, e se ele fez acompanhamento após essa relação desprotegida, então essa é uma informação que a gente não tem. Mas vamos lá, eu vou focar na dúvida dele, tá? E aí ele fala que a última relação que ele teve foi há 9 meses, mas que ele usou preservativo, então é uma relação segura, né? Então não é essa última 9 meses não é desprotegida. Então vamos lá, quais são os fatores que poderiam fazer com que um exame viesse indeterminado ou falso positivo, tá? Então, ó, eu já tive alguns casos que vieram positivo, e aí durante a confirmação o HIV foi descartado. Então não é tão incomum como vocês pensam, então isso pode acontecer. Eu vejo muitos casos de falso positivo, que depois na confirmação a gente não consegue encontrar presenças do vírus, foi algum outro fator que fez com que esse exame viesse positivo ou viesse indeterminado, do que casos em que eu tenho exames primeiros negativos e depois positivaram. Então acaba na prática do dia a dia, vida real, ao contrário que a gente vê, tá? Então, situações como... então, a gestação é um fator que pode fazer o exame vir escrito lá, o primeiro exame de triagem positivo, e quando você vai fazer a confirmação vir negativo, isso chama-se falso positivo. Então, gestação, algumas doenças como as hepatites, hepatite B, doenças reumatológicas também podem fazer isso, e tem algumas doenças, tá? Eu vou deixar descrito aqui no vídeo para vocês todas elas, para o vídeo não ficar muito longo. E aí ele pergunta o que ele faz, né? Então a primeira orientação que eu vou dar para ele em relação ao que ele vai fazer para confirmar esse diagnóstico indeterminado, ele não falou para mim se o exame é positivo nem negativo, ficou ali em cima do muro. Isso seria comum se fosse uma exposição recente ali, que tivesse o último vídeo que eu coloquei para vocês sobre exames de HIV, entendendo as curvas ali, né, dos marcadores. Ele mostra para mim quando é que começa a aparecer proteína viral, quando começa a aparecer os anticorpos, quando começa a aparecer tudo certinho, as curvas ali em semanas. Então, para ter um resultado desse que fizesse sentido de indeterminado, o paciente teria que ter tido uma exposição recente. De repente, o paciente estava ali no começo, ali na viragem, digamos, no começo da curva de detecção, ou da parte viral ou da parte dos anticorpos, né? O corpo poderia estar começando a produzir o marcador, ele não faz, então justificaria um resultado indeterminado, mas ele não tem. Não faz sentido o exame ter aparecido indeterminado no sentido de se você for analisar as curvas, que é o que acontece no nosso organismo. Então, o que eu oriento você a fazer é um exame mais específico, ou de carga viral, ou um exame Western blot.
Porque esse exame vai ser específico para procurar a presença viral. Então, o Western blot, ele vai falar para mim ali se eu tenho partes de proteínas do vírus presente no meu organismo, né? Então, é um exame específico, ele está procurando vírus. E lembra que os vírus ficam detectável mais rápido, né? A parte viral. Ou então um exame de carga viral. Então, são os dois exames que eu indicaria para ele fazer. A outra dúvida dele, né, que foi a dúvida que eu acho que está mais, assim, trazendo um pouco de preocupação para ele, é em relação à vacinação que ele fez recentemente. Gente, a vacina do Covid, ela não faz dar resultado falso positivo para o HIV. A vacina que faz dar resultado positivo, falso positivo para o HIV, é só um resultado transitório. Depois você repete lá na frente e o diagnóstico nos confirma, tá? É a vacina para influenza, que a gente conhece como H1N1, tá? Tem H3N2, enfim, mas é influenza, é vacina contra a influenza. A vacina contra o Covid, ela não interfere nos resultados, muito menos a doença, ela não interfere nos resultados do exame de HIV, ela não vai fazer dar o resultado falso positivo. Combinado? Então esse foi o Respondendo Direct, eu espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no aplicativo vizinho, curte os vídeos, manda os directs lá que se forem longos eu respondo aqui, tá bom? Beijo!